Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra aqui pela Jovem Pan News Campinas, pela TV Artes Cultura Jaguariúna, TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia em Americana e Rede QDM de televisão. Em breve em Sorocaba, hein? Itu e Sorocaba. Aguarde que nós vamos chegar por aí. O Palavra de Honra, hoje, tem o privilégio de conversar com um ex-presidente da OAB Campinas, né? O advogado, aliás, militante, ex-conselheiro federal ou é? Estadual e federal. O homem entende tudo de OAB, doutor Aderbal Bergo. Fica aí que você vai ver um outro lado da Ordem dos Advogados do Brasil. Faça um break, a gente volta já. Eu nem falei tudo, viu, doutor Aderbal? Vamos já dar o início aqui, porque você foi presidente do Tribunal de Ética também. Você fez muita coisa na OAB, né? Você tem uma vida dedicada a ela. Faça um resumo para mim. Foi primeiro presidente da OAB Campinas? Não, na verdade eu fui primeiro diretor tesoureiro da OAB Campinas na gestão 95-97 do Marcos Bernardelli. Puxa vida! Do Marcos Bernardelli. Mas antes disso eu já tinha participado compondo mesas de exame de ordem, quando havia o exame oral, né? Você saiu da faculdade e já abraçou a ordem? Sim, e devo dizer que isso se deve muito ao saudoso Júlio Cardella. Júlio Cardella, que foi assim o meu padrinho político dentro da ordem. Tinha sido nosso professor na Faculdade de Direito, da PUC, e eu não tive esse privilégio. Onde havia também um grupo com militância política estudantil, inclusive com a participação da Aninha, que por acaso veio a se tornar a senhora sua esposa. Né? E desde lá, essa vocação para as coisas do coletivo. Né? E ao me formar, já fui para a ordem, fui trabalhar na ordem. Fui fazer parte das comissões, e aí aprendendo a ordem no beabá, desde o início. Né? E o primeiro cargo eletivo foi o de diretor tesoureiro na gestão do Marcos Bernardelli. E depois presidente. Foi no ano seguinte? Foi na gestão seguinte? Na gestão seguinte. Porque nessa gestão eu te apoiei naquela época. Não só apoiou, como o panfleto da minha campanha à presidência da ordem, que tinha como mote a defesa do advogado e da advocacia, nós dois elaboramos em conjunto. E nós usamos, não sei se você se recorda. Não, tá me vindo agora, você está falando. Nós usamos a carteira do advogado como símbolo da minha campanha. Olha que beleza. E você desenvolveu um folder da campanha baseada na carteira da ordem. Que coisa. Isso foi em 1997, porque minha gestão foi de 98 a 2000, onde nós enfrentamos a CPI do narcotráfico. Nossa Senhora. Aqui em Campinas. Magno Malta, o senador está aí até hoje. Senador, né? Magno Ele Malta. veio, mas ele veio duro, hein? Era uma CPMI, na verdade, né? Porque tinha lá os senadores e deputados. Conta um pouquinho sobre essa história. Eu acho que o que ficou dessa história, e é um marco para Campinas, e eu me orgulho disso, foi pela primeira vez a OAB se colocou nas CPIs na defesa do advogado funcionando na CPI. Porque até Campinas o advogado sentava ao lado do seu cliente e não podia se manifestar. Era vedada a palavra ao advogado. Aí eu pergunto, para que advogado se ele não pode se manifestar? Ele fica ao lado do cliente, mas não pode abrir a boca, porque eles entendiam que aquilo era uma sessão extraordinária do Congresso Nacional, já que era uma CPMI, mista, portanto, e que no Congresso só falam os congressistas. Portanto, o advogado não teria voz perante o Congresso Nacional, só nas atuações judiciais. Né? E eu cheguei a paralisar interrogatórios como presidente da ordem, já que se descumpria o direito amplo à defesa, a ritualística penal,
eu cheguei a paralisar sessões, fui ameaçado de prisão, fui um tanto quanto aquela época execrado pela imprensa de Campinas, porque eu estava na defesa de bandidos. Não, eu estava na defesa da ordem democrática. Até que o nosso colega Pimentel, em razão de um cliente e com o meu apoio, ingressou no Supremo Tribunal Federal, que naquela época era um tribunal, e julgava juridicamente as questões que lhe eram postas. E então, naquela época, o ministro Marco Aurélio deu uma liminar. E nessa liminar, aqueles que tiverem, advogados que tiverem a curiosidade, que mudou a história da advocacia nas CPIs, nas CPMIs, está lá citado, e disso eu me orgulho sempre. Somente o presidente da OAB Campinas, Aderbal da Cunha Bergo, voz solitária àquela época na defesa do Estado democrático e da ampla defesa. Isso está lá nos anais do Supremo, citado na decisão que garantiu aos advogados a voz perante as CPMIs. Está vendo, Aderbal? Porque é fácil hoje relembrar, mas foram momentos duros, onde a ordem dos advogados, ela, com expoentes como você, que foi um expoente, é um expoente, teve a coragem de enfrentar o sistema, né? Uma coragem que custou muito caro também para todos nós aqui, né? Não foi uma coisa simples. E essa história, ela tem que ser contada e recontada, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode ajoelhar, ela pode se curvar, mas não aqui em Campinas. Aqui em Campinas, o doutor Aderbal cumpriu com uma missão muito difícil. Eu lembro que as críticas foram pesadas contra você, inclusive. Sim, época, minhas né? filhas voltaram diversas vezes da escola chorando, porque o que se colocava era que o presidente da OAB defendia bandidos, e eu não tinha um só cliente lá. O meu cliente era o direito. O meu cliente era a justiça, o meu cliente era a ordem democrática, o respeito à Constituição, ao Estado democrático de direito, enfim, as regras que, quando são utilizadas de forma correta, uniforme, sem predileções, nos fazem acreditar no direito enquanto ciência, né? Doutor Aderbal da Cunha Bergo. Ô Bergo, me fala uma coisa aqui. Depois disso, conselheiro estadual e conselheiro federal. O que faz um conselheiro estadual? O que faz um conselheiro federal? Na verdade, o conselheiro estadual são os representantes da advocacia perante o conselho. Cada seccional do Brasil tem o seu conselho, e lá são decididas todas as matérias de interesse do Estado, da OAB local. Né? Todos os provimentos, todos os julgamentos em grau de recurso, por exemplo, a nível da atuação correcional da OAB, né? Do Tribunal de Ética, vão parar. Você presidiu o Tribunal de Ética também? É o Tribunal de Ética Regional, né? Que é a 17ª turma, que abrange 24 cidades da região, foi criado, instalado por mim, e eu presidi durante 5 anos. E foi nessa época em que eu estava também no Conselho Federal. Então, é uma atuação de muitos anos. E passando por todos os setores e departamentos e toda a atuação da ordem, né? Eu posso dizer que conheço a ordem por dentro inteira e sei o quanto ela se modificou ao longo dos anos, né? Nós vamos terminar esse bloco. Eu só quero te dar contar uma historinha rápida, porque eu tenho lutado muito contra a lei do desacato para o advogado em exercício. E sempre consultando colegas, deputados federais e tal, ninguém teve coragem de fazer nada com relação a esta lei usada de maneira indevida por muita autoridade abusiva, não é? Enfim, e eu tive a grata notícia, eu vou passar para você, que pelo menos será uma tentativa. Comprou a minha ideia o deputado do PL, Coronel Tadeu,
que faz parte aqui da equipe da PAN, sempre com comentários às quartas-feiras, e nós durante 4 anos discutimos isso, e eu dizia a ele que ele não teria coragem de mudar essa questão relativa ao desacato do 331 do Código Penal, e ele me enviou, ele vai assumir no lugar da Carla Zambelli na Câmara Federal, e me mandou um projeto, ele falou, aqui, Thanos, estou fazendo, né, transformando em lei cogente, não, condicionada não é mais a representação, não mais incondicionada, e lá determinando que esta lei do desacato não poderá ser aplicada de forma incondicional ao jornalista, ao advogado e ao parlamentar. Então ele fez um projeto, isso deve ir lá para a Câmara brevemente, que ele está assumindo, né? E é uma luta muito grande, porque a advocacia é vítima ainda desta ferramenta humilhante contra o direito de defesa e a própria militância. Caríssimo, vou fazer um breve intervalo e a gente volta para falar um pouquinho mais da OAB. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Muito bem, de volta com o Palavra de Honra aqui pela Jovem Pan News Campinas e por todas as TVs que você já conhece muito bem, Jaguariúna, Indaiatuba, Americana e Piracicaba pela rede QDM, indo para o Brasil inteiro, estamos entrando no Sul, Rio Grande do Sul, pela QDM, né? Tem gente que não conhece, que TV é essa? Mas, rapaz, a audiência no Rio Grande do Sul, ela invade aqui a nossa produção, viu? É muito legal ter você aqui também, doutor Aderbal da Cunha Bergo, né? Presidente emérito da OAB Campinas. Aderbal, como é que a ordem está hoje no contexto nacional? Nós estamos enfrentando aí desafios, né? Quais são os desafios do seu ponto de vista? O advogado precisa de que tipo de OAB para representá-lo no país? Eu acredito que nós vivemos um momento, não só na Ordem dos Advogados do Brasil, nós vivemos um momento muito tormentoso de instabilidade jurídica no Brasil. Né? Nós, que somos professores de direito, né? E ficamos, muitas vezes, assustados com os rumos que as coisas estão tomando. Né? Sem nenhuma ideologia, porque eu nunca fui filiado a nenhum partido político, né? E acho muito até interessante essa divisão que hoje se instalou, né? Direita e esquerda, um lado é progressista e o outro é conservador. E aí, quando você faz uma análise um pouco mais aprofundada, o lado que se diz progressista é aquele que quer um Estado grande e dominador, o que, na verdade, é o que há de mais atrasado. Então, o lado progressista é o que defende o que há de mais atrasado. E o lado conservador é o que luta pela liberdade de iniciativa, pela liberdade de opinião, e é o conservador, quando esse deveria ser rotulado o verdadeiro progressista. Então, nós estamos numa confusão, uma confusão enorme. E acho que, em certo momento, que eu não consigo identificar bem
a política entrou pela porta da frente da justiça. Ela entrou pelos tribunais. E quando a política entra nos tribunais, a justiça sai pela porta dos fundos. Né? Então, fica muito difícil a gente compreender e ensinar o regramento tão básico da tripartição dos poderes, da não hierarquização entre os poderes, da sua independência. Em sala de aula parece que a gente está mentindo, né? Ô, professor, não é isso que acontece que você está falando. Pois é, parece conversa de maluco. Né? Quando você vai falar em harmonia entre poderes, mas em independência entre poderes. E com isso, me parece que a Ordem dos Advogados do Brasil se perdeu também, porque ela, da mesma forma, foi contaminada, o mesmo mal que atinge hoje os tribunais superiores, atinge a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela foi contaminada politicamente. Nós nos orgulhávamos de dizer que nós éramos suprapartidários, não apartidários, porque quem lida com as coisas da justiça e precisa transitar no executivo, no judiciário, no legislativo, porque ali se dá o verdadeiro debate e na formação das normas, das leis, né? Não pode ser avesso à política. O que o advogado não pode ser e a ordem não pode ser é submissa à política. Se você pegar o artigo 44 do Estatuto da Advocacia, que no seu caput diz qual é a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, que por acaso é aquele juramento que a gente faz ao receber a carteira da ordem, né? Prometo defender a Constituição, o Estado democrático, as liberdades, enfim, está lá no artigo 44. No parágrafo 1º diz que a ordem não se submete a ninguém. E hoje isso não é verdadeiro. Por quê? Porque houve uma contaminação ideológica na OAB, assim como há uma contaminação ideológica nos tribunais. Portanto, a ordem se afastou dessa postura suprapartidária que lhe dava esse status de poder moral de apontar o dedo a A, a B, a C, ou seja, como uma verdadeira defensora da cidadania e acima dos interesses políticos, ideológicos. Ela tinha essa independência. Por isso que, de certa forma, era fácil, né? Nós nos colocarmos em embates, às vezes, como a solução. Né? Não foram poucas as vezes onde a ordem interferiu nos aspectos políticos, de gestão. A reestruturação do judiciário na comarca de Campinas, que era uma luta histórica, foi capitaneada pela ordem. Quando eu era presidente, nós fizemos uma caravana da justiça. Eu capitaneei isso. Veja como a ordem era importante. Eu, presidente da ordem, capitaneei uma caravana que levou o prefeito, vereadores, os deputados estaduais, federais da região, numa audiência com, então, o presidente do tribunal, o doutor Melo. Que ano foi isso, hein? Isso foi entre 97 e 2000. 98 e 2000. 25 anos atrás. 98 e 2000. Foi quando eu fui presidente. E eu me lembro do Dirceu de Mello, presidente do Tribunal de Justiça, quando nós chegamos, tinha essa audiência marcada, ele à porta do gabinete da presidência, eu à frente, porque capitaneava aquela caravana. Ao cumprimentá-lo, ele falou baixinho: doutor, o senhor veio para me apertar hoje. Prefeito. Todo mundo lá. Todo mundo, né? Ele era muito simpático. E foi um marco isso. Mas veja a importância. Naquela época, nós tivemos aqui uma CPMI na Câmara Municipal de Campinas e que não andava. O prefeito, na época, era o Chico Amaral. E não andava, e aquilo estava fritando o prefeito, mas era proposital, e se via que desgaste total. Era unicamente para um desgaste político. Isso. Vejam, o presidente da ordem convocou os membros daquela CPMI para uma conversa na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu chamei os vereadores lá,
para conversar com eles e dizer: se há algo a ser feito e apurado contra o prefeito, que se faça. Mas se não há, isso está fazendo mal para a cidade. Tá? Então, quando hoje um dirigente de ordem tem essa possibilidade. Isso não existe. Essa possibilidade. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, tá? Eu não estou te interrompendo porque você é eloquente e está contando coisas que eu acho que a população, as pessoas dos municípios aqui da nossa região metropolitana, as pessoas precisam saber. Né? Porque senão fica parecendo que a ordem é esse mimimi, papapá, né? Coisinha leve. Não, a ordem tem que representar a cidadania. E acho que sempre há tempo para recomeçar. Né? Doutor Aderbal, tem um minuto. Fala o seguinte, lembra da campanha do desarmamento? Todo mundo deu um monte de revólver. Você lembra disso? Você tem um minuto para me dizer o que aconteceu com aquelas armas todas que foram... Elas foram arrecadadas naquela época, uma campanha do desarmamento. Desarme-se que a vida continua. Esse era o mote, a ordem encampou isso. Eu acredito que é um direito do cidadão possuir a sua arma para autodefesa. Mas também acredito que o cidadão não preparado e não com uma arma legal, nós arrecadamos muitas armas que não tinham registro, herança, era do pai, do avô, aquela coisa, ou seja, uma arma inútil, que ela só pode alimentar a bandidagem. Isso não tem nada a ver com a garantia do direito de defesa dentro das normas legais. Você é a favor? Completamente a favor. Eu acredito que um país livre e democrático deve garantir aos seus cidadãos o acesso à arma com regramento. Com regramento. Isso sem dúvida. Agora, sem regramento, nada funciona. E lembrando, para terminar, essa questão da cidadania, que nós criamos aqui, na época, a Escola Campineira de Cidadania. Lembra disso? Nós atendemos... Existe ainda? Não. Nós atendemos 10 mil crianças naquela época. Os advogados iam às escolas municipais, estaduais e particulares dar aula do quê? Do Código Nacional de Trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente, da organização do Estado, para que essas crianças e adolescentes conhecessem regramentos. Precisava voltar. 10 mil crianças nós atendemos naquela época. Isso é cidadania. Está aí, já deu um roteiro para os novos presidentes aí da região metropolitana de Campinas e mais. Obrigado pela sua presença, doutor Aderbal. O tempo passa muito rápido aqui. Mas você vai estar na ordem? Você continua atuando? Vai buscar uma nova gestão um dia? Eu acredito, ou já aposentou, virou vovô? Eu acredito, eu já virei vovô, mas continuo atuando firmemente na advocacia, sou um apaixonado pela advocacia. Ainda temos uma missão. E acho que enquanto Deus nos dá saúde e força, o sonho deve existir. Vida longa e próspera, como diria o Spock. É isso aí, doutor Aderbal da Cunha Bergo. Você gostou do programa? Manda para a gente o seu e-mail, manda para cá o WhatsApp, entra nas redes sociais, @jtanosjr, põe lá, né? Ou mestretanos.blogspot.com, tem os textos, tem os programas, Spotify e tenho dito, palavra de honra. Eu faço o break final. Semana que vem a gente se fala. Até lá!